Boa noite, pessoal. Gostaria do retorno de vocês. Tudo tranquilo com o áudio? Hoje, então, a gente começa o segundo módulo. Lembrando que semana passada a gente não teve live, tem um pessoal que ficou esperando, mas aí. Por que não teve? Porque a gente estava preparando justamente esse segundo módulo. Então, nesse segundo módulo, como que vai funcionar? Terão 4 lives em um só tema, tá? E o tema escolhido para a gente começar é a pandemia no espaço cinematográfico, tá? Então, hoje a gente tem a honra de convidar a professora Fernanda Sasso, da UEL. Ela é doutoranda, então assim que ela entrar eu vou chamá-la. E na sequência, né, das semanas, só para vocês verem, terá no dia 29, então hoje a professora Fernanda, no dia 29 a professora Yasmin, no dia 6 a professora Fernanda também, Fernanda Amorim, de Sergipe, a Federal de Sergipe, e no dia 15 o professor Ranieri, da Federal do Rio de Janeiro. Então ela já entrou aqui, eu só vou buscar aqui onde que ela entrou e já vou a gente poder discutir, enfim. Olá, Olá! doutora Boa Fernanda. noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo, está me ouvindo bem? Sim, sim. Vocês me Sim, ouvem bem também? também. Tá bem Ah, que tranquilo. bom, que Então bom, vamos maravilha. lá. Fiz uma introdução aqui, né, falando desse nosso segundo módulo, que é um Uhum, módulo assim um pouco mais diferente, que aí tem a certificação de 20 horas, são 4 lives, um só tema, então aí vocês escolhem o filme, mas dentro daquela temática. E hoje certo. a gente vai ser agraciado aí, né, Hum, com as análises, os comentários da professora Fernanda, desse curta-metragem. É um curta-metragem de 5 minutos, né? E aí a gente sim, vai é bem, né, bem conciso, né? desmistificar aquela ideia de que o curto não presta, né? A gente vai desmistificar aqui. Nós vamos quebrar isso hoje, né? Vamos Isso, desconstruir essa ideia. exato. E aí o curta, né, Women Locked Inside, é essa a Yes, pronúncia, né? sim. Você é do inglês, eu não sou do inglês. E aí eu vou ler o seu Lattes, né? Tá, para a gente saber quem é a Fernanda. Eu conheço Fernanda, gente, porque a Fernanda é minha amiga, então lá do Paraná. Então quem é aí do Rio Grande do Norte vai ver o R puxando de novo, tá? E Ah, esse é. Di, e esse Di, vocês vão ver também. A Fernanda eu conheço o que é foi em 2012, né? Por aí, 2014, né? por aí, né? Já A temos gente, uma longa estrada. sim, a gente trabalhou juntas numa faculdade privada, fizemos uma disciplina também, né, no mestrado, Estrado, sim. e aí foi nessa Longa correria, eu trajetória. vim para cá e ela ficou no Paraná, mas logo ela vai vir para cá também. Vou puxar todo mundo. Seria Então, uma ideia muito boa. não é? É. É isso aí. A professora Fernanda, então, gente, ela é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Ela é especialista em métodos e técnicas de educação pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, mestre em estudos literários pela Universidade Estadual de Maringá e doutoranda, né, quase doutora aí, está finalizando igual eu, Vamos lá. em literatura brasileira e outras literaturas na Universidade Estadual de Londrina, É né? isso aí. É isso? Uhum. É isso Então, aí, um pouquinho da bagagem. essa pequena bagagem que a gente vai carregando, né? É, pois Bom, é. então, para a gente começar, né, essa discussão desse curta, quando eu assisti umas 3 vezes, né? E daí você vai resgatando. Então, a primeira é um impactante até, né? Quando você vê ali a angústia daquelas mulheres. Mas antes da gente falar delas, né? Vamos falar um pouquinho desse curta, né? Quando que ele estreou? Ele foi premiado? Como que é a história aí? Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui de ser cogitada para participar do projeto, né? Me sinto honrada com o convite, né?
E eu espero que as análises que nós construímos aqui sirvam para reflexão, né, de vocês que estão assistindo. Esse curta, ele entrou no Corona Short Film Festival, que foi um concurso que objetivou promover a arte da isolação, várias formas de arte da isolação. Então, se eu não me engano, foram 39 curtas-metragens, né, que participaram, dentre eles esse documentário da Bárbara, que foi para a final, foi um dos finalistas, né? Mas eu não consegui encontrar a lista dos vencedores, né? Que a votação foi Sim, até dia 24 do mês passado. Então, eu estou sim, pesquisando ainda para ver se eu consigo encontrar. sim. Então, para a gente, né, perceber que eu não conhecia os curtas assim, tão curtos. Então, para Uhum. mim foi até, e eu gosto muito disso, quando eu não conheço, né? Eu digo, eu prefiro a surpresa e eu tenho aprendido muito com essas lives. Então, eu agradeço vocês também por aceitarem o convite, né? Porque É um prazer. sem vocês aqui a live não acontece, né? Então só acontece porque tem vocês, né, que são os participantes, aí, os convidados, e claro, os seguidores, os alunos, Os os participantes, é participantes, né? verdade. Porque daí é a comunidade em geral que a gente convida, não precisa necessariamente ser um aluno de uma universidade, tá, pessoal? Então Uhum. vocês vão reproduzindo esses discursos aí. O pessoal acha que às vezes é só quem está na universidade, não é. Bom, É aberta à então, comunidade. isso, aberto à comunidade. Só tem o Instagram, ou pega do vizinho, não tem problema não. Bom, e a Bárbara Tavares, que foi a que fez, né, esse documentário, e ela é a que participa também, Sim, é a que né? grava também. É a É a que mãe do grava, menininho. É, do Nicolas. Nicolas. Isso. Isso, do Nicolas. Ela que faz a gravação, né, desse cotidiano dessas mulheres. Sim. Bom, aí a gente pode falar um pouco dessas personagens agora, né? Uhum. Quem Sim. seria? Muitas e cada uma carregadas de significados, né? Quando nós assistimos um material tão curto, como um curta-metragem, ainda mais esse de 5 minutos, né? A gente tem curtas aí bem maiores. Sim, A primeira impressão, como ele retrata o cotidiano, é uma impressão de que é uma coisa muito superficial, né? Muita gente assiste e não gosta ou não entende, né? O problema do curta, que na verdade eu acredito que seja a salvação dele, são as camadas de interpretação que você vai desvendando. Então, a partir de uma primeira leitura, você já consegue puxar novas análises e interpretações a partir daquilo que você já constatou, né? Então, o curta ele tem muitos emblemas, tem duas mães, cada uma convive com uma realidade diferente, né? Nem por isso essas realidades são uma pior do que a outra, né? Nós vemos alguns pontos em comuns, que é essa questão da maternidade contemporânea, né? Que a mulher ela precisa dar conta da casa, da família, do trabalho, de ser a que sustenta o lar, né? Tem isso também, mas eu gostaria de contribuir com alguns níveis de leitura que eu obtive a partir do curta, né? Conforme for desenrolando a conversa. isso, mas ó, pode dar spoiler, não tem problema, pode falar do curto inteiro, né, falar do enredo em si. A gente observa ali que é até uma coisa que a própria universidade também colocou, né, nessas questões de ensino remoto, enfim, que a gente abre a nossa casa, né, para vocês. E muitas vezes o que pode acontecer? Um cachorro latir, né, o marido passar Uhum, por aí. Então, quer dizer, você tem a sua intimidade exposta. E no caso das mulheres, acontece isso, elas estão colocando, né, se expõem ali a vida íntima delas, a casa bagunçada, né, aquele apartamento minúsculo, minúsculo, sim, porque nós vamos falar me disso. parece que aquele espaço ali, quando o espectador vê só a cama, então aí você pensa, nossa, será que ela mora só nesse espaço?
Aí eu acho que só passa na sala, alguma coisa assim, mas é rápido. Mas você percebe que é um E eu não apartamento sei se você pequeno. percebeu, mas naquele espaço da cama, bem na ponta do quadro, assim, da filmagem, ainda tem a banheira da nenê. Sim, Então, é um espaço de confinamento que torna pior essa experiência de estar isolado, né? sim. E veja bem, essa questão da intimidade, ela é tão forte porque a gente parou para pensar nisso agora. Os Sim. problemas de dentro da nossa casa sempre existiram. A gente sempre teve bagunça, estresse, né? É claro que com o isolamento isso se aflora muito, né? Um dia você tá bem, Uhum. outro dia você tá mal. Que aí quando tá bem no finalzinho do curto, ela baixa e começa a chorar. Então Sim, aquela ela cena, desaba, ela né? é muito emocionante, porque é o E muito retrato, emblemática. E muito né? É o emblemática nosso também, retrato. né? Então, É, vamos começar pensando nessas personagens, nesse espaço, como que a gente pode fazer aí os níveis, falar sobre esses uhum. níveis de leitura De leitura, né? que você. Ele começa meio que como um desabafo, né? Eu acredito. A pessoa está com o celular na mão, retratando o cotidiano se Opa, sucedendo, elas vão filmando e depois juntam duas histórias, né? Porque a Bárbara, pelo que eu pesquisei, ela mora no Porto, em Portugal, e a Michelle mora em Brasília. Então, o celular, né, esse fácil acesso que expõe a nossa intimidade, é um mecanismo que precisa ser muito revisto agora. Porque até então, esse tipo de comunicação, Bia, ele era usado muito para entretenimento, para lazer, entendeu? Para contato. Hoje nós estamos diante de uma nova realidade que requer esse uso como uma necessidade. É a necessidade de quem precisa trabalhar e está no home office. É a necessidade de quem está isolada num apartamento minúsculo com uma bebê e o único contato que ela tem com a mãe é por celular. E nessa parte que ela está falando com a mãe, a expressão facial dela se transfigura, né? É um momento de alento ali, é um momento de colo, a mãe falando que está preocupada com ela naquela cidade, né? É uma conexão familiar que se dá nesse meio tecnológico, né? Então, é a mistura de uma nova condição, né, que é essa questão de isolamento social, com uma nova realidade. A realidade de não poder estar perto, a realidade de ter que pensar 50 vezes antes de ir ao mercado, entendeu? Isso demanda de nós novos pensamentos e novas atitudes, né? E o celular é um meio, não só o celular, o computador, a internet, é o instrumento que nos permite transpor o espaço físico. A gente não pode mais, por exemplo, eu não posso mais ir até a universidade, mas eu tenho aulas remotas, então é uma facilidade. É uma facilidade, e com isso nós temos a consequência de expor também a intimidade. sim, Eu estou aqui conversando com todos vocês, vocês estão vendo o plano de fundo do guarda-roupa aqui do escritório. Então é uma exposição, né? sim, Se meu filho entrar aqui pedindo alguma coisa, isso vai fazer parte, isso vai ser uma exposição sim, íntima, porque a configuração social mudou, né? E, enfim, a maioria de nós não é privilegiada a ponto de ter um escritório específico fora da casa, ali, fechado, trancado, isolado, né? Para a maioria não é assim. Então, diante de tudo isso, eu acho que as relações profissionais que dependem desse meio e as relações artísticas também, como a gravação desse curta, elas acabam sendo mais humanizadas devido a revelar mais essa questão íntima, essa questão do cotidiano que faz parte de todo mundo, né? Não é um projeto estético isolado, é a vida como ela é, a nossa vida. E por isso eu acredito na humanização desse contato, numa visão bem pessimista, otimista, eu confesso, mas eu sim, acredito nessa humanização. porque assim, vamos pensar, tem gente que não vai ter o acesso à internet, né? Quando a gente fala em aulas remotas, tem gente que não tem
acesso à Sim, internet, né? Isso é muito sim, é comum, assim, verdade. mais no interior. Uhum. Então a gente vê ali a internet, ao mesmo tempo ela é uma faca de dois gumes. Ora ela é Sim. salvação, ora ela não é, ora ela vai ser uma vilã, Ora é porque o problema, né? Ora ela ela vai é o abismo. isso, ou vai ser um Sim. abismo, porque até assim, essa live pode cair, pode acontecer, eu perder o Uhum. sinal aqui e cair. E aí, Fernanda, deu uma travada, Oi? tá meio que travando, É, porque eu foi o falei, exemplo do foi o argumento. exemplo, não, esse foi o exemplo, né? É, então a gente percebe essa intimidade, né? Como você colocou, a vida como ela e os espectadores entendem porque é a nova configuração. Então, quando a gente assiste o curta, eu acho que se a gente tivesse assistido ele há um tempo atrás, não ia ter tanto impacto, não é? Não ia ter tanta significação quanto Isso, tem agora, com como tem certeza. agora. A Com gente certeza. é a tal da empatia, né? Principalmente pela quebra do estereótipo, né? O curta, em momento nenhum, ele segue aquele estereótipo artístico de ter a mãe bem arrumada, com unha feita, cabelo feito, casa impecável, é, desfruta de uma vida financeira boa, né? Isso ali, o fator econômico ali também é discutível. Mas até um tempo atrás, como eu falei, essa questão da internet, do celular, desses usos eletrônicos, ele era visto por fins de entretenimento. Então, quando você assiste um curta que traz várias problemáticas, né? Não é só uma. Numa fase em que as pessoas estão voltadas para o teor do entretenimento, isso não vai trazer significado para elas, né? Eles vão dizer, é mais um filme alternativo aí, estranho, que ninguém entende. Mas essa configuração que nós estamos hoje, dia 22, ela nos permite ler um documentário desse com outros pontos de vista. Exato. E isso é muito válido, isso é muito, muito válido, porque nessa nova configuração nós precisamos criar novos símbolos e novas representações que o tempo exige. Essa E situação toda exige até de nós. E assim, até a gente desmistificar também o uso tecnológico, né? O próprio celular, como você colocou no início, o celular hoje ele é uma ferramenta tanto de trabalho como entretenimento e também eu manter os laços familiares ali enraizados, porque eu não posso ir na casa da minha mãe, né? Claro, há gente que ainda vai, né? Depois a gente Uhum. pode falar no final sobre Depois isso vai essa ser questionado. vai ser muito questionado, porque eu até postei no Facebook, gente, para de bater perna, né? Vamos Eu vi. sair, vamos sair quando realmente precisa, ou eu preciso trabalhar, né? Que a gente sabe que tem gente que não tem o privilégio, né? O privilégio de ficar em casa, por N condições, e quer dizer, vou ao mercado. Ali no curto eu achei assim bárbaro o que uma das protagonistas colocou, né? Eu tenho que ir ao mercado, aí o que que eu vou fazer? Gente, pensa bem, uma mãe com uma criança de 1 ano e 8 meses? 2 meses. 2 meses. Para alimentar, Sozinha, para cuidar. como que Uhum. vai a um supermercado? Talvez para muitos vai ser uma coisa, só ir no supermercado, né? Então, falta esse olhar empático, eu acho. Empático, sim. Falta se colocar no lugar do outro. Falta muito isso hoje. E falta em todos nós. A gente está aqui falando, mas eu não percebo. Mas às vezes falta em mim, falta em você, né? Sim, É uma nova situação que exige que nós tenhamos novos símbolos, novas posturas, na verdade. A gente precisa de postura num momento desse, né? A minha prática ela tem que ser coerente com a minha fala. E eu acho que é sim. isso que não está acontecendo no país hoje. Exatamente. Eu estava numa live ó, com o professor o Antônio, né? O Antônio Uhum, que também faz parte do projeto.
Ele é formado em História e também está fazendo letras. Até ele está com um comentário aqui, né? O privilégio. Uhum, Ele é um falou privilégio, é realmente verdade. dessa situação da empatia, ou seja, as pessoas falam, mas elas não fazem. Ah, eu sou antirracista, mas aí vai lá xingar, é coisa de preto, né? Por exemplo. No caso das mulheres. Ah, mas por quê? Para Tinha que quem ir no ser mulher, né? supermercado? Tinha que ser mulher. Normalmente eu ouço isso. Ou então, por que teve filho? Né? E aí você vê uma série de discursos preconceituosos e racistas, né? Mas vamos falar da personagem que tem a bebezinha de 1 ano e 2 meses, que eu achei assim, Michele, foi a que mais me impactou, e depois o choro do Nicolas, né? Para a gente dar um sim, pouquinho de spoiler aí pro pessoal. Ela vai dizer que a rotina dela se tornou muito musical, sim, sim, né? E como que a gente pode pensar sobre isso, nessas novas possibilidades que a gente tenta, porque é difícil, a gente está em isolamento social, eu às vezes me pego pilhada, porque eu sou uma pessoa que sempre gostou de sair, né? Não sou uma pessoa que fica parada. E aí eu me vejo, né, nessa condição e eu penso e luto todos os dias comigo mesma, né? No sentido de que eu não posso sair, e aí tem a fala, que eu achei aquela fala maravilhosa, também coloquei no Facebook, que é a maior prova de humanidade é você se preocupar com o outro. E esse outro não necessariamente precisa ser alguém que você conhece, alguém que você não sim. conhece, Alguém que você não né? conhece. Então eu não vou Cuidar desse sair outro. porque eu vou cuidar do outro. E ela diz isso. E o que que faz, né, naquele ambiente, naquele espaço pequeno que é o apartamento delas? Vai ouvir música. Vai ouvir música. Vamos por partes. Sim, Quando a Michelle diz que a rotina dela ficou muito musical, alguns segundos antes no curta, ela diz que a vida virou só repetição, 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 repetição. Então, a partir do momento em que a existência entra numa quebra total de rotinas, que a rotina ela ajuda muito a afirmar a nossa identidade, né? Quando você tem essa quebra de rotina e você é obrigado a ficar confinado, a tua vida vai ser repetição. E o Nietzsche fala que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Ele está certo, e eu acredito que essa nossa geração, professora, ela nunca precisou tanto da arte igual agora. Né? Porque a arte é análise, a arte é interpretação, a arte é encontrar correspondências. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Analisando o curta. Então, a arte, ela te permite a liberdade do pensamento quando o teu corpo é obrigado a ficar confinado. E quando você se vale desses recursos artísticos, que muitas vezes te transpõem para um outro mundo, ou muitas vezes tira o foco do seu pensamento daquilo que está acontecendo ali, daquela situação ruim que está acontecendo ali, é, é, o fardo fica um pouco mais leve. Não sei se eu estou conseguindo explicar direito, mas a cruz parece que pesa menos. sim. Porque você tem esse momento de descanso, esse momento de que existe alguma coisa além no mundo, que não seja só vírus, que não seja só doença, que não seja só morte. E principalmente num período em que chegam tantas notícias, né, verdadeiras e falsas, sobre doença, sobre morte, sobre vacina, sobre política, satura. E a arte, no caso dela, a música, né? Mas isso acontece no cinema, na literatura, nas artes Sim. plásticas, né? O fato dela usar música acaba sendo um escape que tira ela dessa realidade e proporciona para ela algum conforto, alguma sensação de descanso. É importante, sim, é válido. Eu recomendo isso para alguém que já estiver saturado, com muitos problemas, muito nervoso. Vai escutar uma musiquinha legal, vai fazer uma leitura que ajuda bastante. Sim, essa questão da arte, né? E aí a gente vê o valor dela mais do que nunca. É o valor Em um da momento em que ela arte. está tão sucateada, né, tão Sim, relegada a coisa de vagabundo, que nem diz os discursos oficiais, né?
ela é muito importante. E ela também acaba atuando numa outra área que é uma análise um pouco mais profunda, né? A arte humaniza. Então, no momento onde as pessoas estão egoístas, onde cada um quer se salvar, mas quer continuar saindo, quer continuar aproveitando, a arte pode levar a uma reflexão que vai humanizar essa pessoa. Então, é importante, gente. Arte é importante, né? A ciência, a biologia, a química, elas salvam vidas, mas a arte salva o emocional, salva o coração, salva aquilo que a gente é de verdade. Tem até Muito eu importante. acho que é o Raul Brandão que falou, né? Sem a arte o mundo ficaria irrespirável, né? E E uma respirar. dos romances dele, agora não sei se foi o Humus, Foi os pobres. Os Pobres, né? Gente, a Os pobres. Fernanda analisou Os Pobres, o silêncio dos pobres, né? Foi. A dissertação dela é sobre o silêncio. O silêncio Então, significante, que o discurso ele não existe se não houver o silêncio. e a gente está, né, num momento silencioso, ao mesmo tempo não, né? Eu tenho essa dicotomia aí. E eu acredito que nós estamos num momento do silêncio perigoso, porque é aquele silêncio que te obriga a olhar para dentro, te obriga a ver quem você é na verdade, e aí você tem aquela noção do que você precisa mudar para ser uma pessoa melhor. Isso tudo está acontecendo, não é para fazer uma limpeza no planeta, que nem o pessoal fala, né? Uhum. Não é para diminuir o índice de velhinhos e pessoas com comorbidades. Isso tudo está acontecendo para a gente rever esses valores, né? E a partir daí trabalhar para um mundo um pouco melhor. Se a gente quiser atender essa proposta, a gente tem que olhar para dentro e consertar aquilo que precisa ser consertado. E você sabe que, assim, eu vejo muitos relatos sobre isso, né? Depois desse confinamento, dessa pandemia, depois, né? Durante, né? Porque a gente não acabou, mas eu tiro por mim, né? Nesse relato, faço um relato aqui. Depois do dia 15 de março, né? Eu passei num processo de reflexão interior. Demais, assim, uma coisa que eu falei, ou eu vou explodir, ou eu vou. Alguma coisa tem que acontecer. E de fato, a gente olha para si. E quando a gente faz o mergulho, aí a gente vai para Clarice, né? Esse Uhum. mergulho introspectivo Introspectivo. é assustador, porque você encontra coisas lá, não é que não existiam, é que estavam lá escondidas e você está resgatando, é como se você estivesse cavucando mesmo e trazendo à superfície. E aí chega um momento, é como se fosse realmente um vulcão, né? Quando ele está em Uhum. ebulição e aí Evento. explode. Ou quer dizer, ou alguma coisa tem que melhorar aí, né, gente? Nós não percebíamos isso antes por conta do volume de informação e de atividades que a gente estava envolvido, né? Exatamente. Sempre Antes da estava lá, né? pandemia, o ritmo de vida era insano. Acordava às 8 e ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, entendeu? As pessoas não tinham tempo de olharem para si. E quando você é obrigado a ficar no confinamento, esse silêncio te obriga a olhar para dentro de você. E por isso que eu digo que ele é perigoso, né? Mas é lógico que a gente não consegue resolver isso tudo de uma vez. Então, Sim, eu acho válido você intercalar isso com música, 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 igual a Michelle fez, né? exatamente. Exatamente. É um exercício diário. Precisa, né? E quando Precisa. assim, quando a gente decidiu fazer as lives, justamente era por isso, né? Conversando com os alunos do projeto, a gente pensou, ó, não, vai demorar, gente, para retornar, né? O que que a gente pode fazer? Aí surgiu a ideia dos próprios alunos. Foram eles que falaram, professora, vamos com as lives. O que que você acha? Eu falei, nem sabia mexer. O meu aluno que me ensinou, o Wendel, me ensinou a mexer no Instagram, o ao vivo, né? Toda aquela, né? Porque você não tinha não sabia, você não trabalhava com isso, né? Então, como você falou, era um suporte, o Instagram era entretenimento. E Entretenimento. hoje ele é várias coisas, né? Entretenimento é um suporte para trabalho, a gente vê aí agora a universidade sendo obrigada
a fazer atividades remotas e isso inclui as lives, né? Aí Google Meet, aí tem YouTube, uma série de plataformas digitais que a gente Tem está sendo usado. obrigado a se letrar, ser um letrado digital, né? A gente Sim. está sendo obrigado a isso. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho do Nicolas, né? Nossa, Ah, ele é tão bonitinho, gente. quando o Nicolas começou a chorar daquele jeito, eu chorei junto com ele, né? Porque Aquilo é ele mais uma crise de pânico, né, do que um choro. e assim, ele traduziu, né? Tudo que esse eu, né, essa interiorização explode, que é o quê? Ele fala, eu até anotei aqui, Eu não consigo suportar. eu não consigo suportar isso. Eu acho que ele traduziu um pensamento coletivo ali, Bia, sabe? Que muitas pessoas não conseguem suportar isso. Por isso que nós vemos tantas pessoas irresponsáveis na rua, fazendo coisas que não há necessidade para aquilo, né? São pessoas que não conseguem suportar tudo isso. Mas quando esse discurso parte de uma criança, não é porque não só porque essa criança está sofrendo, confinada, mas ela está percebendo que tem um novo mundo chegando, que tem uma nova realidade chegando. E isso dá o senso de instabilidade para ela. Né? Logo em seguida, ele diz que ele queria que passasse logo, que a mãe dele fala, Sim, você sabe que isso vai passar, né? Fica sim. calmo. E ele fala, eu queria que passasse logo. Isso é o reflexo dessa aceleração que nós tínhamos, né? Essa aceleração cultural que todos nós tínhamos antes de tudo isso acontecer. Mas para a criança é mais difícil você entender que isso precisa mudar, né? Então, 31 dias fechado num apartamento pequeno daquele, né? O apartamento da Michelle é pequeno, mas o da Bárbara também não me parece muito grande, Uhum, pequeno também. né? Esse confinamento é a marca maior do que, no meu ponto de vista, que leva a pessoa a dizer eu não consigo suportar. Porque nós viemos de um mundo que até, sei lá, 6 meses atrás, era um mundo acelerado, era um mundo predominantemente capitalista, né? E que as pessoas cada vez mais estão buscando o consumo, o bem-estar, o prazer, mesmo que seja efêmero, né? E isso leva a que os espaços urbanos eles tenham uma configuração cada vez menor, cada vez mais reduzida. Essas pessoas do curta, elas parecem confinadas quase que como, sei lá, um gado numa mangueira, sabe? Num curral. É um espaço muito minúsculo, né? Eu estava me perguntando, será que se o Nicolas morasse num sítio ou numa chácara que tivesse espaço para correr, para jogar bola, para ele gastar essa energia que criança tem, né? Será que ele teria essa postura do não consigo suportar? Né? Além do vírus, nós estamos diante de algumas consequências que vêm dessa ideia capitalista, do buscar e ter, não do buscar a ser. Né? E é uma transição que precisa ser feita meio bruscamente. Isso que não colabora com o processo, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas tinham o hábito de buscar e ter alguma coisa. Comprar um imóvel que seja pequeno, mas bem localizado. Comprar um carro, comprar, enfim, comprar, Uhum. consumir, comprar. E em pouco tempo, nós estamos sendo meio que forçados Ah, a não comprar. buscar a ser alguém melhor, É. né? A olhar para dentro de nós e dizer o que eu tenho de errado, o que eu preciso melhorar, como que eu me torno uma pessoa melhor. E dentro dessa linha de falar das crianças, a Eloá, ela é muito emblemática para mim, porque o Nicolas, ele traz a crise saindo, Uhum. né? O choro, o engasgo, aquela coisa engasgada, assim, de eu não aguento mais passar por isso. A Eloá, por outro lado, ela é uma criança menor, né? Ela não Sim. tem ideia do que está acontecendo numa primeira leitura. Mas num nível mais profundo, a gente vê que ela, ao mesmo tempo em que é inocente, ela é o futuro.
São para crianças como ela que nós temos que deixar um mundo com um vírus, né, ideologicamente erradicado, mas nós sabemos que não vai ser assim. Mas é para esse tipo de criança que não sabe o que está acontecendo, né, que a gente tem que preparar essa nova sociedade com esses novos pensamentos necessários. Exatamente. E essa questão do consumismo, né, quando você colocou, e a gente vê o reflexo, né? Agora, o primeiro mês, me parece que foi um pouco mais, digamos, tranquilo, né? As pessoas ficarem em casa. Mas aí chegou um momento realmente, né, o suportar mais, eu tenho que sair. Então você escuta, por exemplo, eu já fui no supermercado hoje umas 3 vezes. Eu vou comprar o quê? Não comprar, eu vim andar, né? Só para andar. Vou no supermercado ou eu vou na farmácia, porque são os dois únicos lugares abertos. Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, tá fechado ainda, né? Eu acho que aí no Paraná já abriu as Não, até porteiras. shopping tá aberto. Tem até boate aberta, né? Tem Eu tudo vi, eu, aberto. eu ouvi uma notícia, até o Beto Carreiro, em Santa Catarina, lotado, eu vi uma imagem, não sei se seria fake news, também não procurei olhar se realmente estava aberto, mas as notícias do Paraná eu tenho acompanhado e realmente tudo aberto. Tudo aberto. E essa coisa vem de essência e aparência, lá de Machado de Assis, né? Eu É, preciso é absurdo. aparecer, né? Eu preciso consumir, eu preciso comprar roupa. Esses dias eu parei, olhei e falei, gente, eu só preciso de pijama, né? E já tem Eu aqui, preciso não, de pijama e café. e já tem tudo, né? Já tem o pijama, tô trabalhando, né? Home office, uma blusinha preta, né? Para aparecer para É vocês o aqui, uniforme, né? né? Mas se vê daqui para baixo, é só pijama. Não, aqui é pijama, gente, short e chinela havaiana. É bem por aí. Então, a gente vê essa nova configuração, né? Só que tem gente que ainda não caiu a Não caiu a ficha, ficha, né? né? Mas Tem é gente natural. que ainda não caiu a ficha, que seria como, a gente pode resumir como Nicolas, que eu não suporto mais até o momento que a mãe é obrigada, e ela usa essas palavras, né? Eu sou obrigada a deixar ele ir ao supermercado para ele não explodir, né? Então, a gente pode resumir assim, né? O Nicolas sendo essa nova configuração? Sim, acaba sendo uma condição natural do humano, Bia. Porque na psicologia a gente tem a questão do direito adquirido, né? A partir do momento em que eu tenho um salário bom, que me permite ir ao shopping, comprar tudo que eu quero, ou então visitar uma joalheria, ou então poder passear no final de semana com meu filho, na minha cabeça isso é um direito adquirido. E quando ocorre uma situação brusca do jeito que foi, né? Você fica em casa, você é fechado, você não pode sair nem na calçada da sua casa. Essa sensação da perda do direito adquirido, as pessoas não processam. E se processam, muitas vezes não aceitam, né? Por isso que a fala é tão distante da prática, né? As pessoas sabem que precisam ficar em casa, elas têm isso, tirando os negacionistas, né? Que aí não vamos entrar nesse método. Mas as Sim, pessoas que conhecem a doença, elas sabem que elas precisam ficar em casa. Mas chega na hora que você não aguenta mais, porque o ser humano ele é social, faz parte da natureza dele ser social, ela não resiste e vai. Sabe? Ela não processou ainda que o momento é outro, que a realidade é outra, entendeu? Para que ela vai precisar de uma roupa nova se as estimativas dizem que isso não acaba mais cedo? exato. Não vai acabar tão Não cedo, vai. Eu entendeu? também tenho essa perspectiva de que a gente só está no começo, né? Que muita gente não é uma visão pessimista, mas a gente sabe como que funciona, né? A gente não Quem sabe se estudou o esse, mínimo de biologia entende que esse negócio vai demorar, entendeu? sim, Entende. Mas, e a gente tem que lembrar também que o capitalismo, o consumismo, é uma ideologia muito fortemente marcada nessas pessoas, é por isso que é tão né? difícil você ir lá e ser empático, né? E ajudar aquele próximo, por exemplo, né? Você partilhar, de repente, alguma Sim, coisa que você tem, sim. ajudar ali.
os cães de rua, né, os animais de rua, porque a gente sabe que os lugares estão fechados, né? No caso aqui o RN, os restaurantes fechados. Então, me falta, falta talvez as pessoas perceberem isso, né? De que é necessário que sejamos empáticos, né? Elas Não não precisam é aprender, Bi, elas precisam lembrar. só As lembrar já pessoas vale. precisam lembrar da condição de humanidade. Esse é o fator básico, é o ponto de partida do qual a gente vai conseguir erradicar essa doença. Fora isso, não tem. A não ser que a vacina chegue, entendeu? Aí já é outra conversa. Mas na realidade que nós estamos, Brasil, entendeu? Se você não tiver a humanidade de entender que você vive num coletivo e não no individual, você não vai erradicar isso. Não vai. Entendeu? Ao contrário, você vai estar alimentando esse sistema, porque saindo você se contamina, leva para tua casa, leva para outros lugares, entendeu? O primeiro caso que nós tivemos aqui na região foi em Cianorte, uma senhora de 60 anos. O exame deu positivo e falaram que ela tinha que ficar 15 dias em casa. Ela não aceitou. Na primeira semana, ela contaminou 15 pessoas. Nossa, é isso que acontece, Entendeu? né? Então, é grave. Você olhar para o individual é grave. Você achar que você tem mais direitos que os demais é grave. Entendeu? Não é mais o momento do individualismo. É o momento de você pensar no coletivo. E essa foi a mensagem principal que fez eu escolher esse curta para nossa discussão de hoje. Exatamente. E até pela situação, né, que não se gravou fora. Foi tudo Sim. dentro, né? Mesmo ali no final, quando a mãe do Nicolas deixa ele para o E o supermercado mercado com juntamente com o pai. pai, você vê as grades, né? Ela está confinada, você ainda vê as grades, ou seja, o espaço, né? O Por espaço é muito isso que o simbólico título ali, é o Locked Inside. Por isso, é o fechamento para dentro da casa, para dentro de si. para a gente poder tentar aí melhorar, né? Sim, Eu disse, vamos sair dessa melhor, né? E aí eu fico pensando, sair de onde? Né? Se as coisas estão todas aqui dentro, vai sair para onde, né? Então eu acho que é essa reflexão que o curta traz, é um curta extremamente. E aí a gente desmistificou essa ideia do pequeno, né? Igual o livro, não julgue o livro pela capa, pela capa. não vão julgar. Não é insignificante, né? É curto, porém muito significante. E óbvio que tem muitos outros temas que caberiam aqui numa discussão, né? Se A fosse umas questão da 4 horas mulher, de né? live, Sim, a sobre a mulher, condição né? da mulher, a condição da mãe, a Condição da condição mãe. do papel delas na contemporaneidade, né? E a gente vê isso Mas muito, né? Como que mudou, né? A configuração. Eu não sou mãe, você é mãe, mas você pode falar, né? Porque você está na condição. Eu sou mãe, né? E eu tenho que dar conta ali da casa, no meu caso, né? Dar conta da casa, dos meus bichos de quatro patas e também do meu trabalho e do meu estudo e do marido. Então veja quantas identidades. E quando eu exponho isso, né, eu estou confinada, me parece que a explosão ela é muito maior, porque você tem que dar conta. Você é tem porque uma a tua carga reunião. mental, né? Tua carga mental se eleva num ponto que muitas vezes você não consegue conciliar. E você sabe que eu acho assim mais preocupante que às vezes a pessoa pensa assim: você está em casa, qualquer hora dá. É um compromisso, por exemplo. Olha, qualquer hora dá, você está em casa mesmo. Eu tenho sempre colocado isso para os alunos, falo, gente, qual é o horário mais tranquilo? Porque não é porque você está em casa que você está de boa, né? Sem fazer nada, né? Né? Sem fazer nada. Pelo contrário, você está com uma carga elevadíssima de coisas para fazer. Como a gente viu lá com as duas mulheres. A casa desarrumada, ela tem que dar conta da criança, tem que ir ao supermercado, tem que dar Sim. atenção para o filho.
Tem que dar atenção para o filho, tem que dar atenção para o marido, tem que fazer o gerenciamento da casa, né? Sim, Saber o que que eu preciso comprar porque eu preciso alimentar alguém que depende de mim. Isso exatamente. é muito, muito sério. E outra coisa que eu fiquei pensando no caso da Michelle, né? Que é só ela e a Nenê. Como que essa mulher consegue uma renda para cuidar da casa e da filha? Porque tudo está centrado nela, né? A criança depende dela e ela depende do quê? Ou de quem? Entendeu? São muitas preocupações que uma mãe tem que ter. Não só mãe, né? Porque hoje é muito difícil você ser só mãe, ou só esposa, ou só ser normalmente é um monte de coisa, que nem você falou aí, né? Então são níveis de gerenciamento diferentes que você tem que ter para dar conta de tudo. Eu tô em quarentena em casa faz 3 meses, porque eu sou grupo de risco para o Covid, né? Então eu tô em casa. Mas, meu, parece que não mudou nada pelo tanto de coisa que eu preciso fazer. Você sabe que eu também tenho a mesma sensação, e eu sempre falo isso para os alunos. Parece que triplicou, entende? Eu tenho esse espaço, eu tenho aquele horário que eu acordo, e aí também tem o sono, né? Muda tudo, o horário do sono, você vai dormir mais. Eu A estou rotina dormindo muda, mais, né? a rotina mudou, vou dormir mais A tarde, eu rotina estou muda acordando mais muito. tarde. E aí, dentro daquele tempo que eu estou acordada, eu tenho que gerenciar esse tempo para eu poder dar conta. E passa o dia, você fica com aquela sensação: caramba, eu não fiz nada. Quando a gente vê o espaço, né, da mãe da Eloá todo bagunçado, no primeiro momento você vai falar: caramba, tudo bagunçado? Por que 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 ela não arrumou? preguiçosa, né? Não fez Preguiçosa. nada. Só tá com a menina ali, por que que não fez? Então, é aquele olhar empático que você tem que ter, né, com o outro. E o curta, ele traz essa mensagem. Sim. A parte da Michelle, ela frisa muito, não sei se você percebeu, em eletrodomésticos. É o aspirador de pó, é a Sim, cama, o móvel, né? Tem uma parte que está na cozinha que frisa bem grande, assim, a marca da Consul. Por quê? Essa mulher não abandonou o papel de doméstica ainda. E embora a ela seja atribuída muitas outras funções, né? E o psicológico, como é que fica? Porque a Bárbara, ela é o consolo do filho, né? Quando ele tem aquela crise de ansiedade. Mas quem que é o consolo da Michelle? Quem que ampara? Porque ela tem uma crise nervosa também no vídeo, tem, tem. No final ela tem. né? E esse amparo, como que essas mulheres estão sendo cuidadas? Por que que a humanidade nossa hoje não olha com empatia para essas mulheres, né? No fim das contas, todo mundo precisa ser cuidado. Todo mundo precisa de uma palavra amiga, de um conforto, né? Existem muitos discursos implícitos ali que agravam um pouco a situação, né? Tipo, ela é mãe solteira. Ah, mãe solteira por quê? Né? A falta de empatia já leva a gente a julgar uma condição da qual nós não sabemos absolutamente nada, né? E não é da conta de ninguém também saber como é que foi a história dela que levou ela a esse ponto, né? Ela é uma mãe solteira que precisa cuidar da filha pequena e acabou, né? A gente é muito especialista em julgar Exatamente. É, os casos. E isso distancia as pessoas da humanidade que a gente precisa ter, né? As pessoas têm noção de coletivo? Tem, para julgar e condenar, né? Para reclamar, para fazer textão no Facebook, para se mostrar militante, para ganhar visibilidade. Para isso a gente sabe o que é o coletivo. Mas no fim das contas, quando as situações realmente importam e o bicho pega, todo mundo parte para o individual. É a cultura brasileira essa, né? O jeitinho brasileiro. sim, Mas isso é o que mais nos distancia de ser um país melhor, de ter uma economia melhor, de ter políticos melhores, que, pelo amor de Deus, isso é urgente há décadas, gente. né? Não é de agora, há décadas. Essa questão de você cuidar somente de si, quando você deixa de olhar para o outro, muitas vezes você vai estar tomando atitudes que prejudicam esse outro e você nem percebe. Ou pior, ou você percebe, mas justifica. Exatamente.
E Eu aí eu acho que pergunto, como que está a condição de humanidade de cada um de nós? é essa reflexão, né, que eu acho que cada uma, inclusive eu me coloco também, Eu porque também me né, estaria se a gente estaria sendo hipócrita, porque quantas vezes não parou para caramba, esse negócio não passa, eu vou sair mesmo, né? No primeiro momento. Aí você volta, né? Esse é o processo de reflexão. Você tem que sim. refletir. Aí é legal. O problema é quando você parte para um discurso desse, um pensamento desse e continua. Eu falando pro meu marido, eu falei, gente, tô com uma vontade de viajar, que vontade de pegar o carro e sair, né? Ir pra praia. Você deve estar sofrendo muito com isso. Nossa, total, né? Porque sempre ia e tal. Aí eu paro Eu pensando, lembro. falo, não posso fazer isso, né? Tá doido? Quer que eu vou? E esses dias eu conversando com ele, vamos pegar o carro, vamos lá para o Paraná e tal. Falei, não, imagina que vai fazer isso, né? Eu mesma falo e aí eu mesma falo não para mim. Você Então mesmo eu se acho, censura, né? eu me censuro. Então, é esse processo de reflexão. É claro que a gente tem esses momentos de pico, que a gente quer explodir como Nicolas e falar que não está suportando isso. Mas é você É parar, livre, é difícil você relaxar. ter uma ideologia que foi marcada em você a vida toda. Isso é Exato. muito difícil. Isso aí provavelmente vai acontecer muitas vezes ainda. Totalmente. A gente sabe, né? Até eu falo que eu não vejo uma perspectiva, como o pessoal coloca, final do ano e tudo mais, né? Eu acho que não é por Isso não aí, existe. não. Isso aí é Você para tem, conter massa, é É, para tem, conter tem o gente falando pessoal. de carnaval, que vai ter o carnaval. Eu falei, meu Deus, né? Que isso, gente? Vamos se preocupar em estar vivo e fazer com que o outro fique vivo com saúde, né, primeiro? Sim. Bom, E essa questão do egoísmo e do capitalismo é tão forte que mais da metade do país está preocupada com o comércio. sim, que é o outro ponto, né, que a gente poderia discutir, mas o tempo já está dando É, ali, gente, 55 minutos, né? E a gente sabe que uma hora gente, cai. curta renderia bem umas 4 horas de E discussão. com Fácil, certeza, fácil, fácil, fácil. fácil, fácil. Fácil, fácil. Então, assim, eu vou encerrando. Tem o pessoal que perguntou aqui algumas coisas, né? Por exemplo, falaram ali da questão do plano governamental, né? Essa função dos desvios, né, que a gente vê da saúde, isso poderia ser considerado uma necropolítica. Quer dizer, a gente percebe que muitos vão utilizar essa pandemia para poder roubar, isso é óbvio, né? Se roubam um estado normal, imagina com um, quando você tem ali, digamos, uma pequena oportunidade, né, de Enriquecer roubar, mais. enriquecer mais. A gente vê, aí você vê o individualismo soprando mesmo. Mas eu não acredito que seja uma necropolítica, não, Fernanda. Eu acho que necropolítica seria se eles não fomentassem a morte dessas pessoas. Eu acho que é um genocídio. Existe uma intencionalidade Sim, genocida por trás desses atos. É bem mais grave. Eu acho muito mais grave. a gente vê muito isso, né, nos noticiários. Uhum. Essa não se importar com o outro, né? E aí parte tanto do nós, né, pessoas comuns, e aí chega ao extremo, que daí eu acho que é mais grave, aqueles que têm o poder, né? O poder de tentar fazer alguma coisa e não faz. E não faz. Né? E não É faz. grave. É criminoso, na verdade, né? É, Mas isso também faz parte dessa cultura que nós temos. Será que se nós estivéssemos lá no lugar deles, a gente não ia fazer as mesmas coisas? é. Aí a gente Tem que entra ter lá essa mudança no de postura. mudança de postura. Aí a gente vai lá para o sermão do Padre Antônio Vieira, 1600, que ele vai falar das formas de furtar. Às vezes o silêncio, você vê, você já está furtando. O seu colega furtou, mas pelo fato de você silenciar, ficar quietinho, Você é né? um cúmplice. Você é um cúmplice, você está roubando. E aí ele elenca ali, né? Quem tiver a oportunidade de ler, é bem interessante, as 10 formas. Eu acho que são as É as 10 10 formas formas de furtar. de furtar, né? Bom, então vou finalizar, Fer, com dor no coração, mas você volta aqui ainda, viu? Ah, Eu sempre falo isso para os convidados, é,
que vocês vão voltar, porque o projeto, né, dessa situação a gente sabe que vai ficar aí até, a gente não sabe quando, dezembro, janeiro, não sei. Mas mesmo que volte presencial, pelo menos, né, uma vez ao mês eu faço uma live, né? Porque o Bacana. projeto, ele iniciou o presencial em 2018, com uma vez ao mês, com as produções e aí os convidados lá no auditório do CAP. E Uhum. aí, e as apresentações teatrais. Então, a gente está com várias novidades aí também, teatro virtual, estamos vendo aí como que a gente vai fazer. Para quê? Justamente para tentar fazer com que esse momento seja um pouquinho mais respirável. Uhum. Então, agradeço A arte demais. existe para que a realidade não nos destrua. É isso aí. Exato. Então, agradeço demais sua participação. Pessoal, esse vídeo vai estar disponível no Obrigada. YouTube. Já falei para a Fernanda, né, que ela vai fazer a exposição da figura dela lá no YouTube. E pode compartilhar, né? E depois a gente pode conversar também sobre o e-book, né? Depois das 10 lives aí eu vou querer que vocês façam, né, alguns artigos aí para a gente poder publicar no e-book, porque é Bacana, um material, né, para análise. bacana. Eu agradeço muito por você ter me cedido o lugar de fala, né? Que isso hoje em dia é muito importante. E se essas palavras levarem a reflexão para vocês, para que pelo menos uma coisinha seja mudada em prol dessa coletividade, é a maior recompensa que eu vou poder ter. É a maior recompensa do meu trabalho, tá? Então, Exato. bora refletir, bora olhar para dentro, e se o silêncio for muito grande, vamos ouvir música. Exato. Vamos fazer como a mãe de Eloá, Michele, né? Michele, isso. Michele. Então tá, gente. Beijão, até mais. Depois vocês correm lá no YouTube. Beijo. Obrigada, Beijo. Fer. Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau.